Histórias assombradas. Ok? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Minha vida na Segunda Guerra Mundial. Olha só, vamos ver. Cadê? Aqui. Olá, Ana, minha querida e amada narradora preferida. Obrigada. Eu sou a Beltrana, que de agora em diante me chamarei aqui de Belatranix, é isso? Belatranix ou Bellatrix? Belatranix, para diferenciar das outras Beltranas do canal. Eu enviei 3 relatos já lidos por você e que me deixaram extremamente feliz em ver e ouvir você narrando, pois sou uma inscrita assídua de todos os relatos, sou uma, acho que, inscrita assídua e consumidora de todos os relatos desde 2015, amo! E também os vídeos do Matheus, né? Aliás, comecei por causa dos vídeos do Matheus. Espero que quando ler, sua família esteja bem e com muitas bênçãos. Com mais sucesso ainda neste canal maravilhoso e os filhos de 4 patas também com muita saúde. Fique tranquila que provavelmente não terá nomes e se tiver, obedecerei às regras trocando-os. Obrigada! Eu revisei o texto por 3 vezes, tá? Revisei 3 vezes o português e o corretor do meu celular, que tem vida própria, e espero que tenha ficado de forma aceitável para sua narração impecável. Imagina, muito obrigada. Obrigada pelo cuidado de revisar e tudo mais. Pois bem, minha amada e amados assombrados. Nos 2 primeiros relatos, eu relatei a vocês como a espiritualidade fixou essas lembranças de vidas passadas em minha memória durante a infância. Deixa eu só mostrar. Os relatos que já foram lidos aqui dela são: Ele me levou para minhas vidas passadas, parte 1 e parte 2, e Será que foi telefonema de outra dimensão? Esses são os 3 relatos dela. Então, ela está dizendo aqui, mas hoje contarei para vocês como uma delas começou a me afetar muito depois da segunda parte da minha vida, chamada pelos psicólogos de meninice, a partir dos 6 anos de idade. Hoje é dia 28 de março de 2022, às 8h21 da noite, de uma segunda-feira, onde me encontro com 60 anos. E digo que levei 59 anos para resolver essas lembranças e traumas vividos por mim em 4 vidas. E tenho ciência de 3 delas que deram muitos problemas por decisões egoístas. Bom, este relato, para que entendam, será longo, bem longo. Então sentem, peguem pipoca, uma Coca-Cola, um café, que lá vem história para quem gosta de dramas e romances assombrados. Ana, se quiser, divida em partes ou capítulos, pois precisarei contar detalhadamente para que os assombrados e você entendam tudo. Afinal, são 4 vidas entrelaçadas para contar o desfecho e uma história. Como eu disse, nos relatos anteriores eu tinha flashes de algumas encarnações passadas e tive que juntar as peças de um quebra-cabeça bem grande. E tenho apenas algumas respostas. Uma parte de situações vividas que passei na vida atual. Essas lembranças foram despertadas através de desdobramentos feitos na infância, adolescência e vida adulta, e agora no outono de minha vida, através de regressão apométrica, tratamento muito sério feito num centro espírita aqui da capital de São Paulo, né? Bom, então vamos começar pelo começo, voltando lá em 1967. Ok. Tá, vamos lá. Como narrei no segundo relato lido por você, eu fui morar numa casa onde passei por muitos tormentos de espíritos horrendos durante 1 ano e meio. E lá eu também tive desdobramentos ou viagens astrais, como alguns se referem a esse tipo de acontecimento, né? Onde o nosso espírito viaja para o passado quando dormimos e a maioria chamam de sonhos.
Viaja para o passado? Eu achava que só viajava, mas no presente mesmo. Vai para o passado também? Isso pode explicar muita coisa. Bom, também hoje sei que tive experiências com Grace, me levando e visitando, que é uma outra história para um outro relato. Mas comecei a ter pesadelos, sendo perseguida por soldados, e eu me via em meio a escombros e sempre fugindo, me escondendo. Era desesperador quando eu acordava, porque eu estava sempre com muito medo. Um dia eu vi um filme que o meu pai estava assistindo na nossa primeira TV e corri gritando para minha mãe que eram eles que me perseguiam à noite. Identifiquei os uniformes dos soldados alemães. Eu tinha apenas 6 anos de idade e não sabia de nada da Segunda Guerra Mundial. Mudamos daquela casa. Meu irmão caçula nasceu e a nova casa, iluminada e com um quintal enorme para eu brincar a céu aberto. E eu tive um período de infância normal, digamos assim, com sonhos e dias naturais para uma criança. Meu irmão estava com alguns meses e eu com 7 anos e meio, quando comecei novamente a ter sonhos repetitivos quase que todas as noites. Fugindo para o alto de um prédio com 3 crianças, uma de colo e outras duas entre 4 e 5 anos, e 2 e 3 anos, e com outras duas entre 4 e 5, outra entre 2 e 3, e um bebê que eu acredito ter uns 9 meses ou um ano. Ele não andava, só engatinhava. Nós nos escondíamos num prédio, no porão, e tinha essa rota de fuga no topo do prédio. Uma tábua que ligava como uma ponte esses 2 prédios. A intenção era passar de um prédio ao outro, puxar a tábua para não deixar rastros para não deixar rastro que poderíamos ter pulado de um prédio para o outro, sabe? Eu sei que havíamos feito isso antes e deu certo, mas nesse dia uma das crianças ficou muito assustada e não conseguiu passar sozinha. E quando eu voltei para pegá-la, os soldados nos alcançaram e nos prenderam a todos. Eu sempre acordava nesse momento, desesperador, diga-se de passagem, e tentava mudar o sonho, mas eu nunca consegui. A criança de colo, no sonho, parecia representar o meu irmãozinho, e aquilo era totalmente desesperador. Eu me via uma adulta, e quando eles me arrancavam as crianças, eu sentia uma dor que até hoje, ao lembrar, dói meu peito, como partindo ao meio. E agora, escrevendo o relato, as lágrimas me voltam ao rosto. Eu sinto a dor e vou precisar parar de escrever. Ainda é difícil me lembrar. Para os que não acreditam, não sabem o quão é vívida essas emoções passadas nessas viagens astrais que acessamos o passado. É isso que diz ser verdadeira as lembranças para mim, essa profundidade dos sentimentos atrelados a esses sonhos, entre aspas, né? Essas viagens. Esse sonho me acompanhou por muitos anos. Eu nunca gostei de filmes da Segunda Guerra ou filmes violentos, mas tinha alguns que mostravam o após-guerra, principalmente na Itália, na França, que geralmente eram comédias românticas ou musicais que eu adorava. Eu adorava ver isso quando era criança e adolescente. Mostravam lugares, para mim, estranhamente conhecidos. Nesse período, eu fixei mais ainda aquela vontade de sair daqui, desse país. Eu precisava ir para os Estados Unidos. Eu tinha uma verdadeira ideia fixa e, ao mesmo tempo, eu queria passear na França, visitar o ateliê de Coco Chanel, porque na minha cabeça, ela, ao me ver por algum motivo, me acolheria. Seríamos amigas. Eu vivia grandes devaneios. Mas hoje eu penso, como que uma criança brasileira, sem acesso a livros, sem acesso à cultura, pais que somente fizeram o primário e no máximo metade do ginásio precariamente, poderia saber quem era Coco Chanel. Adolescência. Nesse período, essas lembranças e sonhos lúcidos deram
um tempo, mas comecei a ter muitos pesadelos, onde eu acordava desesperada e com alguém me agarrando, mas eu nunca sabia o que ou quem era. Mas hoje tenho consciência que foi o período que um obsessor me encontrou e me perseguiu até 3 anos atrás. Ai, gente, desde a adolescência até o que, os 58, 57, 58 anos, ele te perseguiu? Bom, continuando. Final da adolescência, começo da juventude. Comecei a ter desdobramentos para a França e me via nos anos 30 e 40, mas eu era sozinha. Sempre visitava uma rua linda com flores plantadas em pequenos canteiros, prédios de 3 a 5 andares, e via um grande jardim no final da rua, antes de virar uma esquina. Eu acho que uma praça ou parque, que ao fundo eu vislumbrava a Torre Eiffel. E virando a esquina, eu via um café com mesinhas. E pela manhã eu ia sempre comprar pão numa boulangerie, é assim que fala? Que é uma padaria. É boulangerie que fala? Tipo lingerie? Boulangerie? Não sei se é assim que pronuncia. Gente, eu não sei. Cadê o Johan Luthier para me ajudar aqui? Ah, numa boulangerie. Não, uma padaria. O prédio que eu morava, acredito que o apartamento era no 3º andar. Quando entrava pela porta, eu via a sala e uma janela grande, alta, que havia uma janela grande, alta, que havia também uma grade, como uma pequena varanda, e aí eu avistava telhados de casas. Avistava telhados de casas, a praça e ao fundo da paisagem, a Torre Eiffel. Na sala eu tinha um jogo de sofás pequenos e uma mesinha de centro. Um dia eu vi umas revistas de moda em cima dela. Havia uma cristaleira no canto esquerdo da parede e de frente para o sofá na parede, de frente à janela, porque o sofá ficava de costas para a janela. Nessa parede havia uma cômoda e do lado esquerdo a porta de saída. Era tudo muito fino e bonito. Na parede que havia a cristaleira tinha a porta ao lado direito para quem olhava do sofá. Essa porta ia para o quarto e a cozinha vinha na parede de frente para o quarto. Eu gostava dali, mas eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha família, era jovem, entre 20 e 30 anos. Nessa vida, aos 17 anos, eu conheci o Espiritismo, nesta vida, acho que de agora. Aos 17 eu conheci o Espiritismo e comecei a analisar esses sonhos de uma outra forma e sem mais me achar uma maluca. Eles se repetiam e eu via cada vez mais detalhes. Aos 22 anos eu estava na faculdade de psicologia. Participava de uma atividade mediúnica no centro espírita e comecei a analisar por outros ângulos esses sonhos, entre aspas, e desconfiar que eram lembranças de uma vida passada. Me perturbava, mas ao mesmo tempo aquilo me deixava feliz quando podia passear nas ruas de Paris e viver num mundo mais agradável para mim. Eu nunca gostei do tempo presente, sabe? Da moda presente e daqui. Aos 18 anos eu consegui fazer um intercâmbio cultural para os Estados Unidos, mas foi decepcionante. Dos 22 aos 26 anos, eu tive certeza que vivi na Segunda Guerra. E aí entrei em contato nesta vida com o personagem que mais me fez sofrer nessas encarnações correlacionadas que irei narrar. Em abril ou maio de 1986, eu estava na faculdade e toda sexta-feira eu voltava correndo para casa para assistir uma série que chamava-se Holocausto. Apesar de chorar em demasia quando assistia, aquilo me chamava. Até que chegou o dia do último capítulo, onde eu vi partes de lugares reais dos campos nazistas. Estava em março de 1986 e minha irmã, agora voltando um pouco, é isso? Porque a série ela viu em abril ou maio de 86, é isso?
agora em março de 86. Não sei se as datas estão corretas, mas continuando. Estava em março de 1986 e minha irmã havia se casado e eu tinha o quarto somente para mim e estava redecorando do meu jeito. Meu pai havia crescido muito financeiramente com seu trabalho honesto e sua inteligência. Éramos então uma família de classe média alta agora. Uma noite eu tive um sonho, onde eu saía daquele prédio em Paris pela manhã, acompanhada de um homem. Eu estava imensamente feliz. Finalmente eu tinha alguém e estávamos apaixonados. Eu não me continha de tanta felicidade. Foram vários sonhos Foram vários sonhos onde eu vivia situações diferentes, mas agora eu não estava mais sozinha em Paris. Um dia eu saí de casa para fazer compras e estava um dia ensolarado. Parecia verão ou primavera. Tudo estava lindo e eu estava grávida, felizíssima. Finalmente teria uma família. Mas nesse mesmo sonho, quando eu voltava para casa, dava um salto no tempo. Tudo estava diferente. O dia nublado, eu via escombros e estava triste, verdadeiramente acabada. Estava novamente sozinha, completamente só e grávida, e não sabia como seria o futuro. Eu subia as escadas, chegava à sala, via as revistas e sabia que as fotos ali eram minhas como um manequim de moda, e tudo estava acabado. Mas agora eu já não tinha mais a criança. Eu a havia perdido, e a dor era demasiada grande em meu peito. Não tinha nada, mais ninguém. Num outro dia eu sonhei que eu me via num carro antigo com ele e outras pessoas no carro. Quando chegava num ponto, éramos abandonados por ele. O pai do meu filho me abandonava numa fuga. Íamos fugir de Paris. Ele foi embora levando o meu carro sem nem ao menos se preocupar com mais ninguém, só com ele. Revivi aquela etapa da fuga com as crianças e a prisão num campo nazista. Eu me via muito magra, com muito frio, um frio dilacerante, num quarto com muitas prateleiras em madeira, como se fossem beliches. Eu estava careca e muito magra. Eu vestia um pijama listrado. Eu me vi saindo daquele espaço. Eu me vi saindo daquele espaço e um soldado entrava, gritava conosco, descíamos daquelas prateleiras, um lugar fedido e horroroso. Estava caminhando descalça num frio horrível, com muita fome, tristeza, era algo tão profundo que eu não tenho nem palavras para descrever. E uma culpa enorme por conta das crianças. Eu seguia numa fila e percebi que aquilo tudo estava para acabar. Passamos por uma cerca de arame farpado, havia uma grande cova quadrada. Fomos enfileirados na beira do buraco onde já havia muitos corpos e entrou um pelotão de soldados do outro lado da vala. Havia um soldado para cada um de nós, frente a eles do lado oposto da vala. Vinha um soldado e nos dava uma venda para os olhos, e eu não quis. Ali eu tinha um sentimento de alívio e alegria. Eu não tinha mais medo. Eu quis assistir à minha libertação. Nesse instante eu olhei o soldado nos olhos. Era um menino de mais ou menos 15 ou 16 anos, louro, de olhos azuis. Foi tão estranho. Era como se eu tivesse binóculos para vê-lo tão próximo. E ouvi um tiro. Não senti dor, mas me senti caindo para frente. Mas antes que batesse no corpo que eu via já caído lá, eu flutuei. E ali eu senti uma felicidade tão intensa e de vitória. Tudo tinha acabado e comecei a chorar, agora liberta, voando para cima. Acordei chorando intensamente no meu quarto com aquela sensação viva dentro de mim. Eu estava dormindo no chão porque minha cama e todos os móveis não haviam chegado ainda e por eu acordar no chão tudo parecia ainda mais real.
Devia ser março de 86. Isso foi tão intenso, que eu passei muitos minutos chorando até dormir de novo. Algum tempo se passou e eu assisti então essa série aí, Holocausto, e revi o lugar onde eu vivi e acabei morrendo nesse local. Eu acho que foi um dos momentos mais intensos, fortes, de comprovação de lembranças reencarnatórias. Para mim, até hoje, foi o mais forte. No que vi aquele pedaço de documentário, eu desabei em choro. Em 12 de junho de 1986, na comemoração da vitória do Brasil e Polônia, do Brasil sobre a Polônia, é isso? Da Copa do Mundo, eu conheci o meu ex-noivo. Vejam que interessante, Brasil e Polônia. Estava numa avenida muito conhecida da zona norte de São Paulo, onde na época todos iam para lá para a comemoração dos jogos. Eu morava ali. Estava com uma amiga e ainda brinquei. Santo Antônio me deu um namorado. Quando fizeram um pedido para um adendo aqui. Quando fizerem um pedido para Santo Antônio, façam direito, tá? E de forma completa, detalhando como vocês querem, pois ele ouve e atende. Não façam como eu. Só pedi um namorado aleatoriamente, eu acho. Era um fim de tarde de sol frio. A avenida lotada, com muita gente feliz e um carnaval de rua. As pessoas se juntavam num posto de gasolina de esquina do lado de um condomínio, onde hoje é uma grande lanchonete de franquia americana. Nós fomos para lá. Imagina uma grande muvuca de carnaval com pessoas comemorando uma vitória de jogo de Copa do Mundo. Eu perdi a minha amiga naquela multidão e fiquei encostada na parede onde era a troca de óleo do posto. Quando vejo um caminhão onde muitos músicos e loucos estavam em cima dele e um homem enorme, barbudo, cantando e gritando com todo o entusiasmo possível. Quando eu o vi, imediatamente me escondi, porque eu não queria que ele me visse. Instintivamente, eu sabia que se ele me visse, ele viria falar comigo e eu não queria conhecer aquele troglodita. Foi um sentimento tão estranho e com tanta certeza. Eu procuro a minha amiga na multidão e a vejo conversando com ele. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Eu tentei me esconder e, nesse momento, ela me vê. Ela me viu, né? Me apontou para ele e o que eu imaginei ou previ aconteceu. Imediatamente eles vieram até mim e, depois daquele momento, ele não saiu mais de perto de mim. Eu não sabia, mas eles eram amigos e amigos desde criança. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, seguindo, acho que sim. Depois de um tempo pequeno, eu queria ir embora, mas minha amiga me chamou para a casa dela porque íamos fazer alguma coisa para o casamento do seu irmão, que casaria no sábado, e ele, é claro, nos acompanhou. Ficou o tempo todo conosco na casa dela e no casamento não saiu do meu lado. Ele, durante 2 meses inteiros, foi um cavalheiro. Parecia ser um lorde no corpo de um homem das cavernas. Havia uma rudeza no corpo e também em seu comportamento para com os outros, mas comigo era como o João Grandão, meigo, suave, gentil, educado. Flores e bombons praticamente toda semana. E a cada mês, no dia 12, um combo especial com cartão e entrega especial. E assim ele me conquistou. Conseguimos ultrapassar as diferenças de cultura e status durante algum tempo, mas volta e meia isso nos assombrava. Mas seu olhar para mim me derretia, e todos à minha volta diziam: é impressionante como os olhos dele brilham quando ele olha para você. E assim foi durante 3 anos e meio. O interessante foi ele contar que algumas vezes tinha sonhos como sendo um soldado de guerra e ele se via em batalha, às vezes com espada e outras com armas de fogo. Aqueles sonhos pararam para mim, mas um dia, nos trabalhos mediúnicos, eu senti um envolvimento que não conseguia completar a comunicação
É, peraí. É, eu senti um envolvimento que não conseguia completar a comunicação. Meu corpo ou mente pareciam relatar com aquela aproximação. Não entendi o que está escrito aqui. Relaxar com aquela aproximação? Não entendi. Um envolvimento que eu não conseguia completar a comunicação. Meu corpo ou mente pareciam talvez relaxar com aquela aproximação? Não sei. Já há algumas semanas, as comunicações nesses trabalhos estavam sendo para orientar espíritos ligados à Segunda Guerra e eram judeus que perseguiam alemães na espiritualidade. As vítimas da guerra se transformaram em algozes na espiritualidade. Eu sou médium de psicofonia, ou seja, o espírito fala através de mim. Nesse dia, nos trabalhos, nessa aproximação, eu não conseguia dar continuidade. Então pedi ajuda ao dirigente e houve uma ajuda energética dos outros médiums para mim, que completou então a comunicação. Senti senti um rapaz se aproximar e o desespero dele e desequilíbrio eram imensos. Ele chorava e pedia perdão e dizia que não queria nem sabia o porquê de fazer tudo aquilo. E a maior perturbação talvez era ele dizendo: "Ela olhou para mim". Ele perturbado, a maior perturbação dele era ele dizia o seguinte, né? "Ela olhou para mim, ela olhou para mim". Bom, o dirigente afastou os algozes judeus que os perseguiam e o acalmou. Naquele momento ele começou a reviver o que mais o perturbava. E o dirigente pediu a ele para que percebesse que estava falando através de mim. Nesse instante, eu vi nitidamente à minha frente toda a cena do meu desencarne na Segunda Guerra e os olhos dele. Foi uma mistura tão grande de emoção dele e minha juntos que eu não tenho nem como narrar. Então foi o soldado que matou ela lá. Ele também estava perturbado do lado de lá, porque ela que olhou para ele e ela estava ali, na verdade, da outra vida, enfim. A culpa que ele sentia era enorme, pois eu morri olhando em seus olhos e ele nos meus. E isso perturbou demasiadamente até aquele dia. O rapaz revivia esse instante o tempo todo. Eu acho que isso o enlouqueceu e logo depois ele também desencarnou. O dirigente me pedia para conversar com ele mentalmente e ele me pedia perdão e eu dizia que nunca o culpei. Eu o agradeci. Eu nunca tive rancor e sim pena por ele. Uma criança passar por aquilo, porque lembra que ela disse que tinha uns 15, 16 anos? Deus me agraciou com um momento impressionante de mediunidade, de reconciliação e mais uma vez a comprovação da reencarnação. Para quem não acredita, poderia ver de fora, a cena parecia esquizofrênica. Por algumas vezes era eu falando aparentemente comigo mesma, mas eu vivi, senti ambos os lados. Vi e conheci também através desse trabalho o ódio dos judeus com os alemães na espiritualidade. Foram semanas com esse tipo de esclarecimento espiritual e a última semana eu fui agraciada ajudando aquele que me libertou. A guerra na espiritualidade continua com muitos espíritos que não se libertam do ódio e não aceitam a continuidade da vida e o perdão. Em 1996, eu frequentava um outro centro espírita onde havia trabalhos de psicografia, cura e consulta com uma mentora que falava sobre as vidas passadas que nos influenciavam neste presente, ou nesta vida presente. Então, eu passei por ela. Meu noivado acabou nas vésperas do casamento, em 1989, na noite de Natal, com a traição dele, com frases como esta: "Eu não quero mais me casar com você porque hoje, como emagreci, perdi a gordura no cérebro e hoje eu penso melhor. Consigo raciocinar e vejo que eu nunca te amei. Eu estive com você por pena.
quando teve que fazer as cirurgias nas pernas e estava de muletas. Isso me fez ficar com você até hoje. Já que insiste em saber o que está acontecendo, eu não ia falar. Eu ia esperar você voltar de viagem, mas já que insiste, é isso. Eu não suporto mais ficar com você. Esta foi uma das frases mais leves que eu ouvi no término do noivado, no dia 25 de dezembro de 1989. A viagem que é mencionada por ele era que eu ia durante um mês com a família para o Nordeste, como uma reunião familiar antes do casamento. Eu voltaria em fevereiro. Enquanto isso, ele ficaria com o meu carro passeando com a outra. O mais interessante é que 2 anos antes, quando estava me recuperando de uma doença que quase me fez não mais andar, a minha patela virou uma gelatina. E em 1987 isso era praticamente desconhecido. E eu fiz transplante do osso da bacia para os 2 joelhos. Fui numa cartomante e ela me pediu para nunca marcar o casamento antes de 1990. Nem que fosse no dia 31 de dezembro de 1989, eu não poderia marcar. Que eu me lembrasse disso, porque senão eu poderia sofrer o que eu não precisaria sofrer. Essa mentora me esclareceu que todos os sonhos que tive com a Segunda Guerra eram reais, e aquele homem era o meu ex-noivo, e que a minha mágoa era profunda porque ele já havia feito aquilo 4 vezes e havia implorado para reencarnar porque ele faria diferente dessa vez. Mas nunca era com a mesma mulher que ele me abandonava. Eram sempre mulheres diferentes que eram colocadas no caminho para prová-lo. Mas ele repetia sempre o mesmo comportamento. E na vida passada, ele me abandonou para ficar com alguém que daria a ele segurança na guerra e privilégios. Mas parece que acabou morrendo como nazista. Mas eu teria que reencontrá-lo ainda nesta encarnação para nos tornarmos, ao menos, amigos. Eu teria que perdoá-lo. E eu disse, só daqui 1000 anos eu quero vê-lo novamente. E ela riu, a mentora, é isso? Durante 10 anos, eu me autodestruí pela baixa autoestima que ele me produziu, falando tudo o que falou e da forma que fez, e ainda durante 5 anos depois, tendo atitudes para me humilhar e, como diz uma amiga minha, psicóloga, me destruir. Até ano passado, nunca consegui atender, na verdade, até o ano passado, nunca consegui entender o ódio que surgiu por mim. O olhar de amor e apaixonado que todos comentavam quando ele me olhava passou a ser um olhar de ódio e de desprezo, e eu nunca entendi isso, essa mudança. Sofri muito quando soube que ele seria pai, e eu que tinha o sonho de ser mãe, foi destruído por ele por 2 vezes, lá na França e aqui. Essa filha é a criança que eu perdi lá na França por causa dele. Como o compromisso era maior com ele, ela veio filha dele nessa encarnação e não minha. Agora em 2021, com a pandemia e muitos problemas emocionais e espirituais que foram causados por toda essa situação, um membro específico da minha família foi muito atingido e a luta está sendo grande até hoje. Eu fiquei esgotada e começou a desencadear também uma depressão em mim. Então, através de uma querida amiga médium, descobri um centro que estava fazendo trabalhos de cura e apometria, então fui lá me tratar. Na terceira vez que fui ao tratamento apométrico, acessei uma vida em 1740, na Espanha, onde fui filha única de um fidalgo muito rico que tramou meu casamento com o filho herdeiro de outro fidalgo. Um rapaz muito orgulhoso, vaidoso, mimado e cobiçado na sociedade. Mas eu não queria me casar porque tinha vontade de seguir a vida religiosa e não aceitava essa decisão do meu pai. Fugi e fui para um convento. Esse moço não aceitou ser rejeitado por mim daquela forma.
Meu pai se revoltou com a vergonha da desobediência de uma filha. O rapaz mimado e seu orgulho era demasiado para ele, né? E a vergonha, além da vergonha e a chacota dos amigos, né? Pela primeira vez ele tinha sido rejeitado. Não sei se por influência da família dele ou do meu pai, eu fui enclausurada e não pude trabalhar como queria, ajudando os necessitados. E passei a vida toda na clausura, até envelhecer e desencarnar, muito decepcionada e sofrida por muitos acontecimentos nesse convento de clausura. Antes de 1740, houve também outro encontro entre nós que desencadeou esse desafeto dele para comigo, mas eu não sei o que foi. E daí por diante, sempre quando chega perto do casamento, ele faz algo para me humilhar, pois seu ego e orgulho e vaidade nunca foram curados. Gente, mas quanto tempo sendo, não é? Antes dessa reencarnação de hoje, nós nos encontramos no astral. Houve muita conversa e ele me convenceu a voltarmos com a promessa dele fazer tudo o que sempre deixou de fazer de bom e correto e não mais se vingar. Eu, por outro lado, aceitei para me redimir por aquela reencarnação que não me lembro, que originou tudo isso. Mas eu deixei avisado que seria a última chance dele comigo. O mais interessante era que sempre surgia um assunto entre nós dois e eu dizia: lembre-se que você só tem uma chance comigo. Aproveite porque não tem volta se você pisar na bola algum dia. Durante 10 anos, a espiritualidade nos reunia quando dormíamos e eu, alucinada de ódio e revoltada, o atacava. Ele nunca reagia e eu ficava enfurecida com os mentores que o traziam até mim. Aquilo adoeceu o meu corpo. Minha vida Aquilo adoeceu o meu corpo, eu quase morri. Na minha vida eu quase morri e aquilo seria um suicídio inconsciente. 10 anos atrás eu aceitei e perdoei em desdobramento, mas ele veio com a lorota e eu, chorando muito, disse que eu não queria mais aproximação porque ele faria tudo novamente e eu não mais sofreria por ele. Que ele se resolvesse sozinho. Infelizmente, não existia confiança e eu não preciso mais passar por isso. Eu me lembrei de 2 acontecimentos. 9 meses antes da data do casamento, eu tive uma tristeza profunda, melancolia e um grande medo. Vontade de desmanchar tudo. Minha mãe disse para mim naquele dia o seguinte: filha, toda noiva tem isso antes do casamento. É uma grande mudança de vida. Não ponha caraminholas na cabeça, fique tranquila. Uma semana antes do Natal, de 89, eu sonhei que entrava numa loja de presentes e olhava para o teto. Ele estava comigo ali. Nós íamos escolher a lista de casamento e, de repente, do teto começavam a cair sobre mim taças e copos de cristal. Eles se quebravam e me cortavam toda. E eu não conseguia sair dali, mas ele saía e me olhava. Mas antes eu via que as taças só caíam em mim. Contei para minha mãe e ela achou aquilo tão esquisito e se preocupou. E naquela semana eu e ela sentimos uma angústia que não se explicava. Eu me considero uma pessoa privilegiada, comparado com a maioria das pessoas. Eu tenho respostas para muitas perguntas e consegui entender muitas provas de sofrimento que passei na vida. Consegui entender muita coisa que a maioria das pessoas não consegue. Eu não me casei, não tive filhos e entendo hoje que tinha 2 programações caso com ele não desse certo. A outra era essa de autoconhecimento, trabalhos espirituais, amparando muitas pessoas que um dia lá no passado, bem distante, desviei e prejudiquei. Eu sou feliz assim e me sinto livre. E a cada dia tenho mais certeza de que não nasci para me casar. Acredito até que ficaríamos um período casados e depois viria a separação, mas de uma forma amigável. Como disse, ele se casou, teve uma filha, soube que se divorciou porque traiu a esposa com uma mulher mais nova. Parece que ele está casado com ela ainda. Hoje é diabético e teve que amputar uma perna.
O trabalho com o orgulho, o trabalho com o orgulho e com o ego está acontecendo. Até mesmo as palavras que me disse, eu preferia sua perna antes das cicatrizes, mas até que não ficou assim tão ruim, sabe? E ele perdeu a perna. Assombrados, reflitam sempre em suas atitudes, em suas falas e nas atitudes das pessoas importantes para com você. Tudo tem uma raiz e elas, na maioria das vezes, são muito profundas. Eu sou uma prova viva disso. Sem a reencarnação, nós não evoluímos e a lei de causa e efeito sempre nos atingirá. Ah, aquelas crianças eram filhas de um casal judeu que moravam em um prédio. A mulher era minha vizinha e me acolheu quando me viu totalmente destruída com o abandono e o aborto que sofri. Quando os nazistas invadiram Paris, eu os escondi e prometi a eles que se algo acontecesse, eu cuidaria das crianças. Eles foram capturados e eu fiquei com elas. Eu as amava como meus filhos. Ficamos juntos por mais de 2 anos até sermos pegos. Como eu não era judia, mas escondia a família judia, fui delatada por algum vizinho e para os soldados eu era a escória e merecia sofrer muito. E foi assim que aconteceu. Separaram as crianças de mim e acabaram morrendo antes que eu pudesse pegá-las de volta. Essa encarnação na guerra me serviu para pagamentos de muitos débitos em um crescimento grande espiritual. E essa vida agora, eu acho, é o que me restava como provas de orgulho, de vaidade, de arrogância e algumas dores físicas, mas de muito autoconhecimento. Acho que é essa vida de agora, né? Agradeço demasiadamente o Espiritismo em minha vida e este canal que me ajudou e me ajuda enormemente a repassar esses conhecimentos. Hoje, por causa de vocês, eu tenho um canal onde falo a respeito de tudo isso. Espero que ajude muitos nesse período de transição que precisamos expandir nossa consciência. Ah, lembram a minha fixação pelos Estados Unidos? Eu ia fugir para lá quando meu então marido nos abandonou levando tudo. Eu tinha posses e íamos levar a família judia comigo. Meu subconsciente me levava sempre para esse país, para mim, ideal, era sinônimo de liberdade. Gratidão, Ana e Mateus. São Paulo, 29 de março de 2022. Tá, acho que aqui é só para mim. Um beijo para você, muito obrigada pelo relatão. E acho muito interessante esses lances aí, quando as pessoas conseguem relembrar e saber de tudo não, mas de muito das vidas passadas. No caso dela, foi muito bom saber disso. E as coisas vinham meio que naturalmente, né? Porque alguns dizem também que não é todo mundo que está preparado e talvez não é todo mundo que precise saber o que aconteceu lá atrás, né? Isso pode até causar problemas nessa vida aqui se você não precisar ou não tiver preparado para saber o que aconteceu lá atrás. Mas para algumas pessoas pode ser até a cura, né? O compreender, tudo começa a fazer mais sentido do lado de cá e a gente começa a aceitar e entender muita coisa, né? E olha só quantos detalhes que ela lembra. Isso ao longo de muitos anos. São lembranças, sonhos, viagens atrás de viagem. Tanto que ela conseguiu ir formando. Isso aí não foi numa noite ou 2 noites que ela guardou todos esses detalhes. Foi ao longo da vida. Que vem uma noite, outra noite, outra noite. Aí ela foi conseguindo juntar tudo, juntar os detalhes e tudo mais, né? Uma coisa recorrente. Até de certa forma, naturalmente, né? Muito interessante. Você tem uma história dessa para compartilhar conosco? Manda o seu relato. Pessoal, beijo para vocês. A gente se vê num próximo relato. Beijo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.